Meus queridos irmãos, a doce paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidá-los a abrir o texto sagrado que se encontra no primeiro livro de Samuel, o capítulo de número 7 e o versículo de número 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 7. Enquanto os irmãos estão encontrando o texto sagrado, nós queremos externar nossa gratidão a Deus pela graça que nos foi dada, pelo privilégio de poder compor o grupo seleto de preletores dos 70 anos da nossa igreja Assembleia de Deus em São José dos Pinhais. Manifestar minha gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Ival, pela indicação, assim como todo o corpo da diretoria, os pastores, em especial o pastor Antônio, anfitrião nesta noite, nossos irmãos, companheiros, obreiros, pastores das congregações, autoridades políticas que estão aqui, nossa irmã Noêmia Rocha, também representando Mara Lima, nosso irmão Valdomiro. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, irmã Renata, Israel e Radassa, que estão conosco nesta noite, assim como todos os irmãos que estão em especial neste culto, para juntos adorarmos ao Senhor. 1 Samuel capítulo 7 e versículo 7, se você encontrou, por favor, queira confirmar dizendo glória a Deus e se colocando em pé em nome de Jesus. Diz assim o texto sagrado: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcá. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Versículo 15: e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava Betel, e a Gilgal, e a Mispa, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos para darmos a ti o nosso culto, a nossa adoração, nosso louvor. O momento, Senhor, é de alegria pelos 70 anos de história desta igreja. Deus, neste momento especial deste culto, fala conosco de forma gloriosa, inspira-nos na tua palavra, abre os nossos corações e mente para compreendermos a tua mensagem. Assim oramos, Senhor, em dependência de ti, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podemos assentar, meus irmãos. Muito obrigado. Queridos irmãos, buscando um texto, uma palavra
para deixar, em especial neste culto alusivo aos 70 anos da nossa igreja. O Senhor assentou no meu coração esse texto que nós lemos. O contexto, meus irmãos, é um contexto onde Israel está passando por um processo de arrependimento. E vão até Samuel, recebem oração de Samuel, para que deixem os ídolos, os deuses estranhos, os astarotes, e preparem o coração ao Senhor, para servir ao Senhor, e então eles seriam livres das mãos dos filisteus. E diz a Bíblia, meus irmãos, que eles se reúnem em Mispa, quando de repente os filisteus ouvem que o povo de Israel estava em Mispa, então eles sobem, e então, meus irmãos, enquanto Samuel está apresentando o sacrifício ao Senhor, vêm os filisteus, e a palavra dos filhos de Israel a Samuel é: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Os filisteus então perdem a batalha, Israel recebe o livramento, e Samuel toma uma pedra e põe essa pedra como memorial, e ele diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A pedra é posto como memorial, meus irmãos. A ideia que Samuel está querendo passar é: se estamos aqui e nos tornamos o que somos, nossos feitos, nossas vidas, tudo isto é resultado da intervenção de Deus. Foi Ele que projetou, foi Ele que fez. Tudo que somos, é tudo que temos, devemos ao Senhor. Quando nós olhamos para o contexto da vida de Samuel, veremos que Samuel é fruto da oração de uma mãe aflita, de uma mãe angustiada. Nós olhamos para Samuel e vemos em Samuel a resposta de Deus, tanto para aquela mãe aflita que era infrutífera, como também para uma geração corrompida que estava no tempo do seu nascimento em Israel. A classe sacerdotal, meus irmãos, especificamente os filhos de Eli, Ofni e Finéias, maculavam o sacerdócio e desonravam a Deus, profanando as ofertas de sacrifício. A Bíblia diz que eles se deitavam com mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação, visavam lucro, visavam a satisfação pessoal, pelo que o texto diz que grande era o pecado desses moços. Aliás, meus irmãos, o texto diz também de forma muito clara que o pai Eli era conivente com aquilo que os filhos praticavam. A Bíblia diz que as visões eram raras, a palavra de Deus era rara naquele tempo. Então Deus permite que pela oração de uma mulher nasça aquilo que seria a resposta para uma geração corrompida, Samuel. E é isso que significa o nome de Samuel. Samuel significa Deus ouve. E aqui o sentido é que Deus ouve no sentido de atentar, e esse atentar no sentido de agir em favor. Deus atentou e agiu em favor, tanto de Ana como também do povo de Israel através de Samuel. Maravilha! Deus atenta, Deus age em favor. E quando nós, meus irmãos, trazemos isso para a nossa realidade de Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, que em 1948 começou a pregar o Evangelho nesta cidade, nós vemos, meus irmãos, claramente que Deus atentou para essa cidade. Ele ouviu e agiu em favor de São José dos Pinhais, em permitir que alguém como o pastor Mamed pudesse fundar a igreja Assembleia de Deus, pregando a verdadeira palavra celestial, a verdadeira palavra de Deus. Agora, o que nós podemos extrair de aprendizado com a celebração destes 70 anos? O que nos vem à memória?
E ao pensar nisso, meus irmãos, eu percebi que os 70 anos nos faz lembrar que houve, em primeiro lugar, um processo. Chegar ao que é hoje, houve um processo. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Assim como houve um processo na vida de Samuel, desde o contexto do seu nascimento, a oração de sua mãe, a aflição de sua mãe, a perseguição de Penina, a esterilidade de sua mãe. E aí vem um processo em que sua mãe foi prejulgada de forma errada pelo sacerdote da época. Todo o processo do seu nascimento, o processo de ser entregue ao templo, para ser nazireu de Deus, crescendo em meio à corrupção, porém ao invés de se corromper, foi sensível à voz do Altíssimo. Houve um processo, meus irmãos, até que ele pudesse chegar ao tríplice ministério de juiz, de profeta e de sacerdote. Houve um processo para que cheguemos até aqui aos 70 anos. Houve perseguição, houve inveja, houve difamação, mas a Assembleia de Deus prosseguiu militante, e hoje nós somos aproximadamente 10 mil membros, porque houve um processo, e nesse processo Deus esteve presente. Em segundo lugar, meus irmãos, ou melhor, me permita lhe falar, nós não nascemos prontos. O meu e o teu viver é um constante processo de aprendizado. Nós não nascemos prontos, pastor Sérgio. Nós estamos no processo. E o ápice, o objetivo final é nos tornarmos como Jesus é. A semelhança de Jesus, não na sua divindade, mas na sua humanidade. No seu amor incondicional, na sua compaixão, na sua entrega sem reservas, na sua renúncia, na sua morte e também na sua ressurreição. Eis aí o ápice do nosso chamado, é para lá que nós estamos indo. Por isso estamos passando no processo. Me escute, não pule etapas. Etapas puladas atrai sofrimentos desnecessários. Não pule etapas. Permita-se passar pelo processo. Elabaraçando remicandaraia. É Deus que está te moldando nesse processo. Em segundo lugar, os 70 anos nos faz lembrar a mão sempre presente do Senhor. Ela baixuria, ela mandoria raça. Chegar a quase 50 anos de ministério só é possível com a mão sempre presente do Senhor. Ela mandou que lhe mindaraçá. Olha o que diz o texto: porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus, só naquele período específico de perseguição, não, todos os dias de Samuel. Meus irmãos, nada seria o que é se não for a mão do Senhor. A Bíblia diz que é o Senhor que dá o crescimento. Atos 2:47, a Bíblia diz: e cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Quando nós olhamos para a vida de José, alguns tiram todo o contexto da vida de José para fazer uma pregação de exaltação pessoal. Deixa eu te dizer, todo sonho de José não é um sonho egocêntrico. Não é que ele queria se sobrepor sobre os seus irmãos. É um projeto de Deus. Mas o projeto de Deus não era apenas para exaltar José. Deus tinha um propósito de abençoar a família de José, todo Israel, o Egito e todo mundo da época. Mas José foi o escolhido para passar pelo processo para abençoar outros.
Elabanduque la mandaracia. E sabe qual é a diferença de José? Que mesmo em meio à inveja, calabouço, prisão, difamação, injustiças, a Bíblia diz, e a mão do Senhor era com ele. Eu sinto a mão de Deus aqui conosco nesta noite. Oh, a mão de Deus está sobre a tua vida. A mão de Deus está sobre o projeto da tua vida. A mão do Senhor está sobre a tua história. Em terceiro lugar, os 70 anos nos faz lembrar, pastor Ival, nossa dívida de gratidão, mais aguda do que a mordida de uma serpente, é ter um filho ingrato. A gratidão, meus irmãos, é o reconhecimento de algo recebido, que nós não temos como retribuir. Olhamos para aquela experiência dos 10 leprosos, que distante pediram, Senhor, tem misericórdia de nós. Ele disse, vão, mostrem aos sacerdotes. E eles, indo ao caminho, todos foram curados. Mas só um voltou. E esse, quando volta, ele se prostra, ele se rende. Ele volta para agradecer. A gratidão é o tesouro dos humildes, disse Albert Einstein. Os 70 anos nos faz lembrar, meus irmãos, nossa dívida de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão aos pastores abnegados, aos que se entregaram por essa obra, aos que deram a vida, a igreja que contribuiu com seus talentos, com seus bens, com suas orações, com seu amor. Os 70 anos nos faz lembrar de nossa dívida de gratidão. Em quarto lugar, para me ser fiel ao tempo, os 70 anos nos faz lembrar ou relembrar e reafirmar a nossa aliança com a mensagem simples, mas transformadora do Evangelho. Que o pastor Elcio pregou ontem, o textuário da Bíblia, João 13,16. Uma mensagem simples, mas transformadora. A semelhança, meus irmãos, da aliança que Samuel tinha, de julgar com equidade, de exercer o seu ofício sacerdotal e profético, nós também temos uma aliança com a mensagem simples, mas transformadora do Evangelho. Salvação pela cruz, loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas Paulo disse, para nós, os salvos, poder de Deus. É esse poder que faz com que nos reunamos aqui nesta noite e manifestamos louvores a Ele, manifestamos glória ao nome dEle, falemos uma língua que o inimigo não consegue interpretar. Você não aprendeu na faculdade uma língua que só Ele sabe interpretar em mistérios. Falamos com Ele, somos edificados e manifestamos louvores, manifestamos adoração. A mensagem do batismo com o Espírito Santo, que não cabe no intelecto humano. Algo glorioso que desce sobre nós. Me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo em Portugal, o pregador pregava e dizia, dá glória, dá glória. Eu vim à frente, fiquei calado, e em espírito eu falei com Deus para mim não ser enganado. Porque o inimigo ouve o que nós falamos, mas em espírito só o Senhor tem discernimento. E eu me lembro que em espírito eu disse, Deus, tu não precisas provar que tu me amas. Tu já fizeste isso na cruz. Mas se tu me amas, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Foi mais rápido do que o telegrama. Quando se lembra do telegrama? Mais rápido do que o e-mail.
Foi questão de fração de segundos. Eu vi como uma cachoeira fosse descendo sobre a minha vida. E aquele gozo extraordinário. A minha mãe tentou me triscar, pegou choque. Por quê? Porque era um momento específico de intimidade com Deus e comigo. Sabe o que veio na minha mente? A primeira coisa. Olha a incredulidade do homem. Quando veio o batismo eu disse: Deus existe. Deus existe, Deus existe, Deus existe. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, pode ser hoje que o Senhor vai selar sobre ti essa promessa. A mensagem da herança celestial, a mensagem do céu, me escute. Não permita que as coisas da terra te façam esquecer do céu. A minha, a tua esperança não está aqui, mas está lá. Está sendo preparada uma morada. Paulo disse: quando eu fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós senão Jesus Cristo e este crucificado. Ele continua dizendo: a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Por quê, Paulo? Para que vocês não depositassem a confiança na sabedoria do homem, mas sim no poder de Deus. E eu concluo dizendo, em último lugar, os 70 anos nos convida a não esquecermos que para dar continuidade à história, precisamos manter o altar ao Senhor edificado. Olha o que diz o texto, versículo 17: e edificou ali um altar ao Salmo 115, versículo 1 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome damos glória. Eu sinto a presença daquele que merece todo louvor. Oh, a presença do Espírito Santo está aqui conosco. Ela vem te renovando nesta noite, te convidando a reafirmar a tua aliança que tu tens com Ele. Oh, não deixe o altar do Senhor. Altar fala de sacrifício contínuo, entrega contínua, vida contínua em consagração ao Senhor. Não deixe arrefecer a tua entrega, não deixe esfriar o teu amor, não deixe cessar o teu sacrifício. Mantenha o altar edificado ao Senhor. Mantenha o altar edificado ao Senhor. Mantenha o altar edificado ao Senhor. Se coloque de pé dando glória a Deus. Elabandore bandara sere me calavacia. O elevado e velebetore becanturi mindaraça. Você que entrou aqui nesta noite, receba a unção do Espírito Santo. A Assembleia de Deus faz 70 anos em São José dos Pinhais, e a mão do Senhor permanece conosco. Manuli mindala suri mindare vasanduri minde comonde cala turi mindare vassa. Se porventura alguém aqui nesta noite que quer fazer uma aliança com Deus, você ainda não é crente, você ainda não recebeu Jesus como Salvador, você ainda não é membro da Assembleia de Deus, mas hoje você quer abraçar o Evangelho, ser transformado pelo Evangelho e ser um instrumento, assim como foi Samuel, para dar continuidade à história da Assembleia de Deus nessa cidade. Se você está aqui, levante a
a tua mão aonde você está. Eu quero orar por você. Uriamando que lhe mandaraça. Cadê a primeira pessoa para o Senhor Jesus Cristo? A primeira pessoa que vai se entregar para Deus. Levante a tua mão agora. Pelo poder do nome, pelo poder do sangue do Cordeiro. Que o Espírito Santo possa fazer a obra de convencimento agora. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesses 70 anos de Igreja Assembleia de Deus em São José dos Pinhais. Senhor, muito obrigado pela conservação da saúde do nosso pastor presidente. Continua com a tua mão estendida sobre ele, usando, Senhor, com sensibilidade a tua voz para cumprir a tua vontade nesta cidade. Abençoa os pastores da diretoria, pastores de congregações. Abençoa a igreja em São José dos Pinhais. Oramos agradecidos a ti por tudo, em nome de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém?